Uma pergunta aqui de alguém que já é nossa leitora, a Leiliane. Ela já leu o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, gostou muito do livro, está elogiando aqui o trabalho. E ela pergunta assim, relacionado aos 6 níveis na Libras. Ela gostaria que você aprofundasse mais nesse assunto. Como os 6 níveis da Libras, como é que ela consegue, com a escrita de sinais, perceber cada vez mais esses 6 níveis na Libras e por que eles dão esse boom na sinalização, que faz a sinalização ficar tão clara? O que realmente acontece é o seguinte: a Libras, é uma língua completa. Como assim completa? Quer dizer que ela está estruturada em todos os níveis da linguística. Então, existe a fonética da Libras, existe a fonologia, existe a morfologia, existe a semântica, existe a sintaxe, existe a pragmática, percebe? Essas 6 áreas são as 6 principais áreas da linguística. Algumas pessoas juntam fonética e fonologia, juntam essas 2 áreas da linguística na Libras em específico. Outras pessoas vão juntar um pouco da morfologia já com a semântica. Outros, entende, isso varia um pouco de linha, mas são 6 áreas, são 6 ramos aí da linguística da Libras. E o que acontece? Quando você está no processo de aprendizado da escrita da língua de sinais, para você escrever esse sinal aqui, por exemplo, você tem que olhar aí para suas mãos, né? E aí você fala, bom, aqui eu estou vendo o meu dorso da mão, aqui está a palma, minha mão está inclinada. E aí você vai lá no papel e você escreve isso, como eu escrevi aqui, ó. Aqui está escrito essa mão aqui em específico. Percebe? Então está escrito aqui. E aí, você percebe que não é só uma mão que você usou também a outra mão. E ela está espelhada, né? Essa daqui está espelhada do lado de cá. Então, eu posso ir lá e escrever a mesma coisa lá, só que ao contrário. Aqui está o dorso, dorso aqui, palma aqui, palma aqui. Então, eu fui lá e escrevi. Ficou um tamanho um pouquinho diferente uma da outra, mas isso não vai influenciar no significado, não. É só a minha caligrafia da escrita de sinais, tá? Só que esse sinal não é só isso. Ele tem 2 contatos aqui. Então, aqui eu venho e coloco 2 asterístico, eu não sei como é que você chama aí, mas eu coloquei 2 asteriscos aqui, que significam esses 2 contatos. Parece que eu só estou escrevendo o sinal, né? Mas não é só isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma análise da fonética e da fonologia da Libras ao fazer esse sinal escrito aqui. Por quê? Porque a configuração de mão, que é esse formato da mão, é um dos fonemas da Libras. É uma das pequenas partes que compõem um sinal, mas que sozinho não tem significado. O que significa isso aqui? Nada. Percebe? O que significa isso aqui sozinho? Nada. Entende? Mas quando eu junto os dois, com a minha palma da mão inclinada, tá vendo? A mão tá reta, assim, eu não tô fazendo assim, eu tô com a mão inclinada aqui, percebe? Então, aqui eu tô fazendo uma análise, eu tenho que observar a Libras. E só o fato de eu observar a Libras, para eu poder fazer as minhas anotações no papel, faz com que, de forma indireta, eu esteja me aprofundando na fonética e na fonologia. Só que esse mesmo sinal que eu escrevi aqui, que eu escrevi, ele também é a base de um outro sinal que eu acabei de colocar aqui, ó, que é esse sinal. Aqui, eu não sei se ficou tão nítido para vocês aí, vou reforçar os meus traços aqui, para que quem está começando agora consiga perceber. Então, eu reforcei os traços dessa mão aqui, para você perceber, ó, é a mesma coisa, é a mesma base, tá vendo? As 2 mãos eu coloquei aqui. Faz esse sinal aqui aí, ó. Só isso aqui. E aqui não tem asterisco, viu? Se não tem asterisco, significa que é só um contato. Você fez ele aí. Lembra que aqui eu estou vendo a palma da mão, e que quando eu vejo a palma da mão é tudo branco? Aqui, olha só o que está acontecendo. Eu tenho essas 2 configurações de mão, a mesma configuração de mão. Então, eu fiz aqui assim. Só que agora, eu estou vendo essas 2 mãos aqui sem estar preenchidas. Não está riscadinho, não está preto, percebe? Então, aqui o que está acontecendo é, eu estou vendo a palma da minha mão. Então, é como se eu estivesse vendo assim, né? Então, eu fiz assim e agora eu estou vendo assim.
Mas, você percebeu que tem um traço aqui em cima? No papel, a gente escreve esse traço quando a mão está sendo vista por cima. Então, eu não estou vendo, não é assim, porque aqui eu estou vendo de frente, eu estou vendo assim. Como se tivesse uma águia voando aqui, ela olhasse e visse aqui, a palma da minha mão, é assim que está sendo visto por cima. Mesmo se eu fizesse aqui assim, seria assim também, tá? Porque não é eu vendo, é como se fosse uma águia voando aqui em cima. Percebeu? E aí o que acontece? Esse sinal, você faz ele aqui assim e faz essa outra parte. É esse sinal aqui. Espera aí, olha que interessante. Esse sinal e esse outro, eles têm uma semelhança, que é essas duas mãos aqui juntas dessa forma. E aí, quando você começa a observar que tem uma semelhança entre alguns sinais e outros sinais, opa, isso aí é uma análise morfológica da Libras. Você está entendendo a lógica de como é que os sinais da Libras são formados. Olha que interessante. Só que mais do que isso, você começa a observar outros aspectos. E à medida em que você vai observando cada um desses novos aspectos da Libras, você vai escrevendo os sinais ali, você começa a se aprofundar nessas outras áreas, nesses outros ramos da linguística da Libras também. Então, à medida em que você vai aprendendo a ler e escrever a Libras, você, de forma indireta, está absorvendo também como que funciona a fonética, fonologia, morfologia, como é que funciona a pragmática, como é que funciona a semântica, como é que funciona a sintaxe da Libras. Percebe? Isso vai fazendo, a sintaxe é a ordem da frase, né? Qual que é a lógica da frase na Libras. Isso faz com que você se desenvolva muito mais rápido na Libras. E mais do que isso, talvez você já é fluente, mas você vai se aprofunda ainda mais. Adivinha como que a gente estuda a Libras? Tá aqui, na escrita da língua de sinais. E aqui no livro, você vai vendo os sinais escritos, tá vendo a mão exatamente como eu mostrei antes, né? Você vai vendo também mais exemplos, várias formas diferentes, os movimentos da Libras. E aí chega um ponto, ó, isso aqui já está na página 159, quer dizer o quê? Que você foi vendo tudo passo a passo aqui antes. Você vai vendo tudo claramente, sem mistérios. E aqui começa a ter textos em Libras. Só que esses textos aqui, eles estão na ordem gramatical do quê? Do português ou da Libras? Da Libras. Esses textos foram escritos direto em Libras, não passou pelo português, eles não são uma tradução. Eu e a Raquel compusemos histórias diretamente em Libras. Na verdade, é uma história só. Ela começa aqui nesse capítulo e ela vai avançando para os outros capítulos. E o mais legal é que os sinais que você vê aqui, eles já foram escritos antes. Entende? Então, no processo de leitura do livro Escrita de Sinais e Mistérios, você vê os glossários aqui também, para alguns sinais que eventualmente você não conhece ainda, para você entender o significado. E a parte mais legal é que os sinais que são usados aqui, eles já foram usados como exemplo antes no livro. Então, você vai podendo praticar. Você vê o sinal, você faz ele. E aqui no próprio livro também, eu já vou dando essa direção, juntamente com a Raquel, eu já vou explicando mais sobre a fonética, sobre a fonologia, sobre a morfologia, e assim por diante. Isso faz com que você comece a se aprofundar muito mais na Libras, de forma muito mais prática. E aí, lá no nosso site, universidadedalibras.com.br, você pode adquirir o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios também. E se de alguma forma o nosso episódio hoje trouxe mais clareza para você, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você, se descobriu algo novo que te traz mais profundidade na Libras, deixa aqui abaixo o seu comentário. Pode colocar aí também as suas dúvidas, as suas perguntas. Quem sabe a sua pergunta seja selecionada para eu responder aí num próximo episódio do UniLibrasCast. E mais do que isso, clique em curtir aqui abaixo para eu saber que você conseguiu captar esse conteúdo aqui. Se inscreve aqui no canal, badala o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar em primeiríssima mão novos conteúdos que forem publicados aqui. E ó, vai lá também, acompanha a gente no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!